Então vamos lá. Vamos lá. Agora não vai aguentar. Agora eu consegui. O Hernani está de volta ao São Paulo e o clube já soltou até um recado aí do meio da torcida. Vamos ver. Definitivamente, aqui é São Paulo. A nossa vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Aqui é São Paulo. Eu não falo palavrão porque eu sou profeta. Tá aí, confirmado. Reforços confirmados pelo São Paulo para 2019. Olha só. Pro gol, Thiago Volpi, 28 anos. Estava no Querétaro, do México. Igor Vinícius, lateral direito, 21 anos, Ponte Preta. O Léo, lateral esquerdo, 21 anos, chegou do Bahia. O Hernanes, que foi confirmado hoje, meia, 33 anos, que estava na China, no Hebei Fortune. E o Pablo, atacante, 26 anos, que veio do Atlético Paranaense. Essas são as contratações do São Paulo e a gente coloca aí na tela para você agora, Fã de Esportes, o elenco do São Paulo, por enquanto, para 2019. Então, no gol, com a chegada do Thiago Volpi, todo mundo imagina que ele vai ser titular, Thiago Volpi como titular, e temos o Jean ali como primeiro reserva. Na lateral direita, Bruno Pérez e o Igor Vinícius, que acabou de chegar, como a gente viu, chegou da Ponte. Arboleda, a gente não colocou nada ali, porque na verdade com a saída do Rodrigo Caio, que seria o primeiro substituto imediato, foi para o Flamengo. Bruno Alves, temos o Anderson Martins como primeiro reserva dessa zaga, que inclusive jogou bastante no Brasileirão. Reinaldo, a gente tem o Léo, que chegou, e o Edmar, que ia para o Goiás, não foi. Temos Hudson com Luan, garoto Luan, que jogou muito bem, inclusive, alguns jogos pelo São Paulo, né? Sim. E o Araruna, que é meio coringa ali, que... Lateral, volante, enfim. Aí temos Lisiero e Jusilei. A gente colocou o Lisiero porque o Lisiero estava jogando um pouquinho mais aí nas últimas rodadas. Aí o ataque, que é algo que preocupou e fez com que boa parte do rendimento caísse do São Paulo por diversas lesões e tudo mais. Everton na esquerda, com Carneiro, que tinha um imbróglio, se ia ou não ia voltar para o Uruguai, se ia sair do São Paulo, continua. Por enquanto ficou. Everton Felipe. Do outro lado, aí a gente mudou um pouquinho. Você vê que no meio a gente colocou o Hernanes, que chega, claro, para ser titular. E o Shailon é uma peça que já foi utilizada bastante e continua no elenco. O Nenê. O Rojas está ali, mas o Rojas vai demorar para voltar ainda. Vai demorar. Vai demorar, né? Lesão Muito séria. séria, E o Elinho, que é o garoto da base, subiu e fez algumas partidas, inclusive com um belíssimo gol aí no finalzinho do Campeonato Brasileiro. E na frente, contratação do Pablo, do Atlético Paranaense, que chega, a gente colocou ali como titular. Tem a questão do Diego Souza e o Trellis, que permanecem no elenco. Queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desse elenco do São Paulo. É parecido com o atual. No time que a gente colocou de hoje, seria o time, são três novidades, né, Tirone? O Pablo, o Hernanes e o goleiro, o Thiago. Exatamente. Mas como é que a gente deixaria o Diego Souza pelo que ganha, pelo que custou para trazer, deixar nesse banco? Mas aí não é questão do que custou, né? É questão do que Desempenho. pode render desempenho.
Eu acho que, assim, a chegada do Hernanes aí, o Hernanes é um jogador que eu acho bem importante aí. Fico muito à vontade, porque nos últimos tempos eu acho que eu fui um dos maiores críticos à diretoria do São Paulo pela quantidade de coisas que eu entendi erradas que fez ao longo dos últimos tempos. Agora, essa contratação, para mim, é um golaço. É um golaço por vários aspectos. E um deles, acho que é a questão em campo. A gente pode falar um pouco mais depois sobre como é boa fora de campo também. Mas em campo ela é importante porque o Hernanes, ele pode fazer essa função que a gente está colocando aí, que seja o cara centralizado. E é o que ele quer fazer, né? Ele não quer mais jogar recuado. Mas o Hernanes pode, se for necessário, jogar mais recuado como volante. E aí você abre espaço para o Diego Souza, por exemplo, no time. Um pouco mais avançado. Ele pode jogar onde a gente colocou ele ali, como homem centralizado. Se for preciso, ele pode até jogar pelo lado, não vai ser um cara de velocidade, mas pode jogar. Então, ele resolve muitas questões do time. Quando você olha esse time aí, você consegue fazer várias formações. Por exemplo, tá lá como Lisiero e Hudson como volantes. Pode ser Lisiero e Luan. O Hudson pode jogar do lateral direito. O Nenê pode jogar do outro lado. O Nenê pode jogar centralizado, pode jogar do outro lado, pode jogar pela direita. Pode jogar o Jusilei e o Hudson. Enfim, você pode fazer várias coisas diferentes com esse elenco que está aí. Que eu acho que já fica mais forte do que... faltando gente aí na zaga. O zagueiro que... me fugiu o nome dele, voltou do Vasco agora. Jovem. O Lucas Cal, não é? Lucas Cal. Voltou do Vasco. Para compor elenco, é verdade, fica na vaga que era do Rodrigo Caio. Esses 3 zagueiros que estão aí são 3 zagueiros que desempenharam muito bem. O Anderson Martins um pouco menos, mas os 3 foram muito bem. Muito melhores do que o Rodrigo Caio nesse ano. Então, acho que tá bem servido. A lateral direita, talvez você precise de um cara diferente, que o Bruno Pérez não rendeu tanto esse ano. Mas é um elenco que já está mais forte. É uma característica diferente um pouco do Militão, né? O Bruno Pérez. Bem diferente. Assim, eu acho que bem diferente. Isso que eu acho que o Bruno tem jogado meio para frente, ele não pode jogar para pois trás. Então, porque Pois o Militão era aquele cara que... Para trás ele tem muitas dificuldades, porque ele não consegue, apesar de ter jogado na Itália durante um bom tempo, sinceramente, taticamente, ele deixa um pouco a desejar na questão defensiva e isso atrapalha, porque você causa... Roma já se fez. Na Roma já era assim. Eu dou um desconto para ele só porque ele chegou no meio da temporada. Agora ele vai ter o descanso e o começo da temporada. Então, talvez ele Mas aí tenha é outro questão de desempenho. posicionamento. É né? verdade, você tem Aí razão. é questão de posicionamento, saber. Se eu não estou mal, eu vou me posicionar melhor. Eu vou me posicionar, não vou me expor tanto assim. Eu acho que ele deixou um pouco a desejar. E aí, do meio para frente, ele é um jogador que acho que pode ajudar mais o São Paulo até para substituir o Rojas. Em termos de características, Rápido, né? Que é muito rápido, é um cara que chega no ataque, ele tem bom cruzamento. Ele fez gol, inclusive. Ele fez gol. Eu acho que do meio para frente ele poderia ser melhor aproveitado. Atrás vai ter sempre o time adversário para assim, onde vamos jogar? Vamos jogar lá no Bruno Pérez. Pegou a bola, fecha o olho, joga nas costas do Bruno Pérez, diagonal, vamos forçar em cima dele. Porque realmente ele não tem essa característica, ele não conseguiu, apesar de ter jogado na Itália um bom tempo, ele não conseguiu adquirir esse posicionamento. E ali, como o Tione falou, você tem várias possibilidades. Eu acho que vai ser difícil para o Jusilei jogar esse ano. Eu também acho. Com o Jardine, eu acho que vai ser difícil. Por quê? Pela dinâmica que o Jardine gosta no meio-campo, de tocar essa bola, velocidade, fazer essa bola sair com mais rapidez. Por isso que o Tironi Eu falou acho de que- Lisiero e Luan, que são Sim. garotos Eu não sei mais se novos vai e ser o rápidos. Liseiro e o Luan, porque são 2 garotos. E aí, ter alguém para ali. aguentar, eu acho que você precisa de um cara mais experiente. Aí poderia ser o Hudson, um cara que segura um pouquinho mais para ajudar e tem uma versatilidade melhor, uma mobilidade melhor do que o do Jusilei. Jusilei é aquele pesadão, fica na frente da zaga ali. Não sei. Pode ser que o Jardine agora, com todos esses caras, né, que estão chegando, esses novos jogadores que estão chegando aí, ele possa ver outra característica, outro aproveitamento para o Jusilei. Mas eu vejo esse time de São Paulo muito forte. O Hernanes agrega muita coisa, né? Acho que E o Nenê perde acho que ele espaço? muda o patamar do time. Muda, porque é outro jogador. Jogador raro, chuta com os 2 pés, bem. Ele é ambidestro, chuta bem com os 2 pés. Jogador é forte fisicamente, passa bem. Marca bem também, Marca né? bem, basta ver o que ele pegou o São Paulo nas costas em 2016, 17, 17, né? ele E lá de levou baixo, o time, né? tirou o time do rebaixamento. Em relação ao Nenê, o Nenê me parece que acaba o contrato agora, no final do ano. Ou tem Não, mais um ano? tem mais um ano. tempo. Aquela questão de senta, vem cá, Nenê, é o seguinte, você está vendo que a gente está montando um elenco forte. Nós não estamos montando o Nenê Futebol Clube.
O time do São Paulo não vai jogar apenas assim, para você, ou você vai ser o titular do time. Mas até a chegada do Hernandes já dá esse Tem tudo a ver recado com para isso. ele. Tem exatamente a ver com isso. Eu acho que- porque no Não, passado- mas às vezes tem que deixar claro. Você já viu, assim, Sim, entendi. tem que Às deixar vezes tem cara que não- porque às vezes tem É. pessoas que não entendem o que está acontecendo, o que ele pode fazer. Eu acho que o Nenê vai ser um jogador importante para o São Paulo, desde que ele entenda Sim. o que ele pode fazer em determinados períodos. Não que ele não se cuide, não é isso. O Nenê se cuida, é um cara profissional ao extremo, mas a idade dele e a forma como se joga aqui no Brasil, calendário, viagens, deslocamento, tudo isso. Né? O sujeito não treina, não dá para treinar. Já ia sair de novo, Calçade. Prejudica Tem uma hora que um sujeito com a idade que tem o Nenê, ele não consegue manter a mesma qualidade, a regularidade. Ele vai ter uma queda. Nessa queda foi o momento em que ele saiu. Quando ele saiu, nós vimos todos os problemas que ele causou no ambiente do São Paulo. Não, mas... Não, tem que sentar e conversar, tem que deixar bem claro, porque não foi uma vez, foram 2, 3 vezes. Eu, professor, não vou, saiu do Morumbi antes do jogo. Então, assim, tem uma série de coisas que eu acho que o Raí, como jogador e como já sabe como funciona o vestiário, mesmo com a chegada do Hernandes, tem que, antes de se reunir, antes de começar, vamos deixar bem claro aqui, nós estamos montando um elenco para disputar todas as competições. Não apenas para disputar um ou outro campeonato, nós vamos disputar todas as competições. Deixar bem claro. Mas acho que a chegada do Hernandes, ela tem um pouco essa característica. Eu falei aqui, quando o São Paulo começou a cair de produção, e aí teve biquinho, porque o Nenê tinha saído, o Diego Souza, não sei o que e tal. Eu falei, esses caras do São Paulo tem que pegar o filme que a gente passou aqui na SPN, o Moeda Cai em Pé, sentar lá, cadeirinha na frente da televisão e assistir 100 vezes esse jogo, para entender o que é São Paulo. Quem são os caras que fizeram? que passaram São Os caras Paulo, que passaram a pelo história São do São Paulo. Paulo. E acho que o Hernandes é um pouco isso. O Hernandes é o cara que fala assim, cara, eu fui campeão brasileiro. Eu fui 2 vezes campeão brasileiro aqui. Eu tenho história aqui dentro. Esse time do São Paulo desse ano passado, não foi por isso que o São Paulo, explicando, não foi por isso que o São Paulo não foi campeão ou caiu de produção no final. Mas esse time do ano passado, ele não tinha um símbolo São Paulino. Quem é o símbolo desse time? Um cara que você fala, esse cara aqui é São Paulino, esse aqui tá aqui porque... Talvez, aí olha que louco isso, porque talvez o cara que tivesse mais identificação com esse São Paulo é o Rodrigo Caio. Era o Rodrigo Caio, Sim. justamente. É o cara que... Justamente. E até por isso ele se o Rodrigo desgastou. Caio, Então- o Rodrigo Caio ele foi o símbolo do São Paulo. E até foi ruim para ele. louco isso. Porque foi de uma fase ruim do São Paulo. Então ele ficou marcado como o cara da derrota. Injustamente, inclusive. Sim. E o Hernandes é o contrário disso. É o cara que foi campeão 2 vezes. É o cara que tirou o São Paulo lá do buraco do rebaixamento e salvou quando esteve aqui. Então, eu acho que faltou isso. E aí, quando você olha as últimas temporadas do São Paulo, a última temporada, tirando essa agora, que o São Paulo chegou à Libertadores, a última boa temporada do São Paulo foi 2014. O São Paulo foi vice-campeão. Sim. Tentou brigar com o Cruzeiro ali, 2014 foi isso? Quem estava no São Paulo em 2014? Ele de novo. Ele não, o Kaká. Não, o Kaká, que foi a volta do Kaká. Foi a volta Fazendo- do Todo mundo, fazendo- muitas pessoas não e acreditavam fazendo- muito. Foi a volta do Kaká. Fazendo aquilo que o Hernandes pode fazer. Exatamente. O Kaká jogou pra caramba? Não. Só que os caras olhavam e falavam, cara, esse aqui é o Kaká. O Ganso, né? A Então, o mudança Ganso do jogou, Ganso, não sei mudança quem de todos, jogou, o Pato. fulano jogou, o Pato jogou, todo mundo jogou. Porque tinha um cara lá como o Kaká. Eu acho que o Hernandes pode fazer esse papel nesse próximo ano. O pessoal olhar e falar assim, cara, esse cara aqui é daquele time que foi tricampeão. Das últimas glórias do São Paulo, esse cara estava lá, esse cara estava aqui. Eu acho que essa pode ser uma coisa bem importante para ele. Inclusive para esses caras mais cascudos que o time tem. Mas Diego tecnicamente Souza, tem espaço Nenê. ali. Você acha, por exemplo? Os Porque dois? porque se a gente pegar um pouco da história dessa temporada, da temporada atual, o Nenê foi super importante para o São Paulo. Sim. No sentido, chegou, o Diego Souza começou a render muito mais. Ele era esse cara importante para fazer o time jogar pelas pontas como Calçade. De novo. Pode falar, vamos pode falar. Vamos falar. E, claro, aí teve esse desgaste no final do ano. Sim. Mas é um cara que, Não, sem dúvida. tecnicamente... Acho que dá para jogar os dois juntos. Acho que esse time que a gente montou no Dá campinho pra aí é jogar, possível. Dependendo da situação, você pode até, por mais que o Nenê, o Hernandes não queira jogar,
Ele pode recuar um pouquinho. Pode dependendo recuar. Ele aconteceu isso. Recuar um pouco Na outra apenas, passagem dele aconteceu isso, né? Ele falou, E aí eu o não Nenê quero, joga mas tem hora que ali ele no precisou. meio. Então depende, por isso que eu falei, depende muito do que o Jardine vai enxergar no dia a dia. A gente está vendo um São Paulo que é um São Paulo diferente daquele do Hernanes, né? Quando o Hernanes chegou, né? Sim. É diferente. Então, nós estamos vendo aí, tem até o Prato cruzando para ele poder jogar. Esse ano aqui vai ter o Pablo, que faz quase todas as funções ali na frente, joga no lado, joga por dentro. Você tem o Everton também pelo lado esquerdo voltando, tem o Rojas, que daqui a pouco deve voltar. Tem esses meninos aí, o Luan, tem o Liseiro. Eu não sei se o Liseiro, pelo menos a última vez que eu conversei ali com alguns amigos, me parece que o Liseiro estava com um negócio bem encaminhado para o Napoli. Não sei se vai ter sequência disso ou não. E aí o Jardine, precisa ver, porque o Jardine utilizava muito esse 3-5-2, mas né, o Liseiro aberto pela esquerda, de repente o Liseiro vinha por dentro, fazia uma função diferente e tal, para movimentar a equipe adversária. O Jardine é um desses caras que são aqueles estudiosos que procuram encontrar soluções para determinadas situações, determinados casos. Vamos ver o que ele vai fazer com tudo isso. Só sei também que assim, está chegando todo mundo, mas a pressão em cima do Jardine vai ser grande. Exato. Agora o olhar vai ser no Jardine, né? No seguinte sentido. Você não pode reclamar que você não tem time. Tá aí, ó. Tá aí, agora faz esses caras jogarem. O Hernanes tem um negócio interessante com relação ao Pablo, né? O Pablo, essa temporada que foi a melhor temporada da carreira dele, ele cansou de fazer gol com ele entrando por trás da zaga e recebendo passe, né? Acho que o Hernanes pode fazer bastante isso para ele. Em boa fase, em boa forma, o Hernanes tem essa capacidade de fazer esse trabalho. Eu vejo aqui bastante fã de esporte São Paulino aqui comentando e com certo desejo de saída do Nenê, assim, com... O melhor reforço do São Paulo seria a saída do Nenê, o Diego de Souza, não o Diego Souza, não o Diego de Souza, o Diego de Souza comentando aqui, muita gente falando... Não acho que o São Paulo, assim como todos os times que vão disputar tantos campeonatos, precisa de Precisa, né? Mas precisa o que o Zé falou, né? Precisa ter o Nenê sabendo qual é a função do Nenê. Mas é quem melhor se reforçou até agora, o São Paulo? Em que sentido? No sentido de contratações, porque a gente pega, por exemplo, a gente está falando do Rodrigo Caio, saiu daqui e foi pro Flamengo. Não, se a gente comparar aqui em São Paulo com Corinthians e Santos, ok. Ok, mas se for comparar com o Palmeiras... Com o Palmeiras não. Porque o Palmeiras tem um elenco forte, foi mantido e ainda reforçado. E ainda trazendo alguns outros, né? Então, se nós compararmos com os outros dois adversários fortes aqui de São Paulo, Corinthians, né? Corinthians e Santos, aí sim. Dá para você falar as duas coisas, né, Antero? Dá para você falar, o São Paulo foi o que mais se reforçou? Pode ser que sim. Porque também precisava. É o mais forte? Não, certamente não. Porque o Palmeiras já era mais São Paulo forte. Precisa. Exatamente. Como o Corinthians, por exemplo, também precisa muito. Né? E a tendência é que nós temos aí grandes jogos entre essas equipes. Né? Sim. E vamos esperar o que o São Paulo vai fazer com o Santos. Mas se você pegar aí Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo... o Corinthians e Palmeiras, os times que estão sendo montados, teremos jogos bem interessantes. Bom, a gente está falando bastante de São Paulo, mas, mais uma vez, Rodrigo Caio fez exames hoje, lá no Rio de Janeiro, e já fechou com o Flamengo. O Flamengo anunciou há 10 minutos que está fechado, contrato de 5 anos, e a repórter Débora Gares tem os detalhes para a gente. Rodrigo Caio chegou bem cedinho ao Rio de Janeiro.